Glória a Deus, louvamos ao Senhor pela sua presença no nosso meio, pela sua palavra que não volta vazia, pelo que Ele tem feito por nós, pela salvação que temos em Cristo Jesus e porque hoje, com certeza, podemos contar que Ele presente aqui há de fazer em nós aquilo que é da sua vontade. Você crê nisso? Glória a Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Nós vamos encerrar esta mensagem dizendo que Ele é tudo em todos. E é assim que Ele tem que ser para nós. Ele é o nosso tudo. Por muitas vezes, Ele se apresentou como o Eu Sou. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou para Deus quem Ele deveria dizer que o enviara, o Senhor respondeu para ele, diga que eu sou, te enviou. E Jesus reivindicou este título para si próprio no Novo Testamento, quando ele, por exemplo, em uma ocasião, quando ele foi ter com os discípulos do barco, ele diz, não temais, sou eu sou. Ele é tudo aquilo de que nós necessitamos e eu quero viajar na palavra de Deus com você para descobrirmos algumas expressões lindas, maravilhosas e profundas que falam de quem é Jesus Cristo para nós. A primeira delas está na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, faça isso. Gálatas 4, 4 e 5. Dê um glória a Deus aí para eu saber que você já abriu. Amém. Diz aqui a palavra, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus é o homem do tempo certo. Jesus é aquele que chega na hora certa. Quando a Bíblia diz que veio a plenitude dos tempos, ela dá uma ideia de como o Senhor Jesus age na história da humanidade, como Ele age na nossa vida, como Ele há de agir cada dia daqui para frente na sua vida, se você confiar e dizer que Ele é tudo para você. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher e sob a lei, porque Ele viria para resgatar os que estavam condenados por aquela lei. Ele então iria lá debaixo da lei, sem cometer pecado, e nos resgataria para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Nós que não éramos filhos, nós que não éramos povo de Deus, nós que não tínhamos encontrado misericórdia, agora temos em Jesus esta adoção. E por este nome nós podemos chamar Abba Pai, Papai, Paizinho, porque Jesus abriu o caminho para que você e eu nos tornássemos filhos de Deus. Glória a Deus. João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 12, no Evangelho de João 1,12, ele diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No tempo certo, o Senhor chegou para transformar a história da humanidade. E eu vou dizer, no tempo certo, Jesus volta para buscar o seu povo. Que tempo certo é esse? Para nós representa o melhor momento. Mas o que seria, na ótica de Deus, o melhor momento, o tempo certo, a plenitude do tempo, que não era o final do tempo, mas o tempo pleno, hora certa. Este momento certamente tinha influência das questões sociais. A sociedade no mundo estava pronta, preparada para receber Jesus. Tinha questões geográficas, o mundo estava unido. Roma tinha construído estradas para todos os lados. Como dizia, todo caminho leva a Roma. Enfim, havia ligação entre os reinos do mundo conhecido. Estava propício naquele momento levar o evangelho adiante. Questões geográficas por causa dessa ligação e por causa do mundo unido debaixo de um governo apenas, históricas, porque o mundo vinha sendo dominado por reino após reino, império após império, recebendo influências, recebendo perseguições, recebendo castigos, recebendo informação de deuses falsos. O mundo vinha sendo influenciado historicamente por diversas correntes e tendências. Estava na hora de conhecerem a verdade. E você diria comigo, está na
hora deste mundo em que nós estamos conhecer Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, aquele único através de quem nós podemos ir ao Senhor nosso Deus. Pois bem, havia questões históricas, políticas, filosóficas. Muitos filósofos gregos, durante o domínio grego, tinham divulgado a sua filosofia. O mundo estava, por assim dizer, elitizado nessa questão filosófica. Muitos poemas eram conhecidos, muitas histórias de filósofos eram conhecidos, princípios, frases maravilhosas, mas faltava alguém que viesse não com filosofias vãs, mas alguém que com o seu ensinamento suprisse a necessidade do coração do homem. O mundo tinha descoberto já que na filosofia havia contrariedade, que um filósofo falava de um jeito, outro de outro, e eles precisavam escolher alguma coisa. Não havia como fazer uma média e decidir. Jesus vem para ser aquele que é o dono da verdade, aquele que é o único caminho pelo qual o homem atinge o seu Deus. E finalmente, era um momento propício religioso. Havia tanta variedade de deuses, tantos conhecimentos de históricos aqui e acolá, e só um Deus verdadeiro existia, sempre existiu e sempre existirá. O nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está assentado no alto e sublime trono, e em nome desse Deus, Jesus, na plenitude do tempo, se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. João, voltando a citar o seu evangelho, no capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Quando ele estava se preparando para partir daqui, ele diz: Senhor, eu me despi desta glória para vir buscar a raça humana. Já cumpri o meu propósito, falta agora a morte e a ressurreição. Senhor, leva-me e restaura a glória que eu deixei contigo para tomar forma humana. Mas este versículo diz que ele é a vida eterna. Quando ele veio, ele disse: olha, existe um ladrão, este ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, graças a Deus. E é nele que nós temos descoberto e vivido esta vida abundante, uma vida que satisfaz em qualquer circunstância, em qualquer momento de vida, qualquer faixa etária, em qualquer situação de saúde, em qualquer classe social, em qualquer país deste mundo, em qualquer situação debaixo de influências, em qualquer momento. Jesus Cristo é a vida eterna para todo aquele que crê. Glória ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4, ele diz: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continuando a ideia de que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que havia algo impossível à própria lei dada por Deus. A lei não salvaria ninguém. A lei apontava o problema e a lei apontava para uma solução que viria mais adiante. Jesus é esta solução apontada pela lei. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o servo sofredor que viria. Ele veio na plenitude do tempo, veio para fazer as coisas impossíveis. Ele é o Deus do impossível, ele é o feitor do impossível, ele é o único que pode cumprir tudo aquilo que a sua palavra promete, porque ele é o Deus dos impossíveis. Glória a Deus. Também esse texto diz que para que se cumprisse em nós
o preceito da lei. Nós morremos em Cristo quando Ele morreu, é isso que Paulo está explicando aqui. Portanto, Ele é para você e para mim o cumprimento da lei. Ele é para você e para mim o pagamento do preço pelos nossos pecados. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Um outro escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, primeiro versículo, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é quem fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será o filho. Este texto tem uma expressão profunda. Uma vez Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês estão comigo há tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Foi isso que ele disse. E o autor deste livro de Hebreus diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser divino, a expressão exata de Deus. Quem olha para Jesus, olha para Deus. Quem recebe Jesus, recebe a Deus. Quem tem Jesus no seu coração, tem o próprio Deus habitando no seu interior. Ele é a expressão exata do nosso Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, que pode, quer e já está habitando no coração de os que estão aqui e de alguns que estão nos ouvindo, e pode estar no coração de todos, refletindo a glória, a expressão de Deus na vida de cada um de nós. Glória a Deus. É disto que o nosso mundo precisa, é disto que esse planeta precisa. Quanto mais nós vamos nos aproximando do dia da sua volta, precisamos que a glória do Senhor seja vista. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois bem, Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus Pai. Esta é a glória de que o mundo carecia. Esta é a glória que veio ao mundo, que se fez carne. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem, conforme João escreveu. Ele é a expressão de Deus. Ele é a própria glória de Deus presente. Se antes nós precisávamos desta glória, se antes nós éramos aqueles pecadores que carecíamos da glória de Deus, hoje já a temos, hoje já a recebemos, porque Ele, Jesus Cristo, é a imagem, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus. Voltando a João, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ele é
a vida que se manifestou. A raça humana estava morta, condenada à morte eterna. Não havia solução nem mesmo na lei de Deus, porque como li agora há pouco, ela estava enferma no quesito salvação, no tocante à carne. Ela não resolvia o problema da carne pecaminosa e condenada no ser humano. Mas Jesus é a vida que se manifestou. Nele nós recebemos vida. A carta aos Efésios diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, no capítulo 2, e diz: mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nele nós temos vida. Ele é quem nos faz viver, ele é quem realmente nos faz respirar espiritualmente e provar da presença de Deus em nossas vidas. O ser humano natural, o ser humano quando vem a este mundo não tem este Espírito de Deus dentro de si, carece desta glória de Deus, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele não ficou anunciando lá dos céus, ele se fez carne, habitou entre nós e disse: eu dou a minha própria vida em favor de vocês, ninguém a toma, eu pessoalmente a dou. É o que Jesus afirmou e é o que ele está fazendo. Se o mundo descobrisse como a vida nele, se o mundo descobrisse que a alegria que nós temos nele é muito maior que a deste mundo. Por isso que lá no fim ele diz: escrevemos isto para que a nossa alegria seja completa. Ele é a verdadeira razão da sua alegria. Ele traz a vida, ele traz as consequências desta vida em você, e a alegria se faz provar todos os dias, porque ele está presente. Ele é a fonte da nossa alegria, ele é a razão da nossa alegria. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Ele é a razão constante, contínua e eterna da alegria de todo aquele que o recebe, de todo aquele que um dia o confessa como Senhor de sua vida. Aleluia! Ele é a vida manifesta e ele é a alegria para todos nós. Ele é a alegria dos nossos corações. Glória a Deus. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, que ele considera como um filho na fé, ele diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas, lá era no tempo certo, nas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém, louvado Senhor. Ele diz a manifestação de Jesus, se referindo à manifestação como um todo, desde a vinda, a subida aos céus e a volta dele. A manifestação de Jesus é o que reflete isso que só em Deus existe, é o que ele está dizendo. Por isso, ele é o bendito e único soberano, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós estamos rodeados de gente que se sente, que acha que tem o rei na barriga, gente que se acha senhor sobre os outros, que tenta decidir o destino da nação, o destino do planeta. Eu quero dizer para você, meu amado, afirmando algo que você já sabe, mas que você gosta de ouvir: o futuro deste planeta está nas mãos do nosso Senhor e de ninguém mais. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado, nenhum há de cair por terra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele está sentado naquele alto e sublime trono, ele há de voltar de lá, e nós haveremos de ver todo o povo deste planeta reconhecendo e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho há de se
se dobrar naquele dia e confessar com toda a língua, todo ser humano vai ter que confessar na marra: Jesus Cristo é o Senhor. Mas graças a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo, você e eu já vimos confessando este querido e amado Senhor como Senhor de nossas vidas. Nós já temos provado desta alegria, nós o conhecemos e para nós Ele é o único. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso único soberano, o Rei dos reis. Se os reis, se os príncipes, se os presidentes, se os líderes de bancada, se todos reconhecessem, se as juntas, se todos reconhecessem Ele é o Rei dos reis e buscassem a vontade dEle, este planeta estaria noutra condição, com toda certeza. Mas lá atrás já se falava que este mundo passaria, porque novos céus e nova terra seriam criados, lugar este que o Senhor foi para preparar, de onde Ele virá um dia para buscar os seus. A Bíblia diz que há um julgamento preparado no final, e que nós, povo de Deus, vamos ouvir dele: vinde benditos do meu Pai para o gozo que vos está preparado, porque Ele tem sido o nosso único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo diz que quem confessa com a sua boca Jesus como Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Creia, meu amado, espere no Senhor, não desista, não desanime. Ele continua sentado naquele trono, Ele continua presente na nossa vida, Ele continua se fazendo presente no nosso meio, Ele continua operando a sua vontade, Ele continua fazendo cumprir a sua palavra. Não há sequer, como diz a Bíblia, sombra de variação no nosso Deus. Ele não muda, Ele é o nosso único soberano, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas Paulo, quando fala com Timóteo, ele diz: Ele possui a imortalidade. Ele veio para devolver a possibilidade de você e eu vivermos eternamente na presença de Deus. O lugar Ele foi preparar, e Ele vai voltar para nos buscar e nos levar para este lugar, onde haveremos de viver eternamente na presença de Deus Pai, porque Ele é o Senhor da eternidade. Lembra do que Isaías falou lá no seu livro, quando ele fala de Jesus? Ele diz, ele chama de príncipe da paz. Não fala? Que mais que ele fala? Pai da eternidade. Ele é quem inaugura a eternidade. Ele é o dono da imortalidade. O ser humano tem lutado, tem estudado, tem se aprofundado, tem desenvolvido vacinas, ou tem dito que já está pronto, etc. Tem procurado estender a vida da raça humana em poucos dias. Mas sabe que Jesus fala sobre isso? Quem, por mais ansioso que esteja, preste atenção, você que está assistindo em casa, quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Sabe quanto é um côvado? Isso aqui, ó. Aproximadamente 45 centímetros. Quem pode garantir um passo, meio passo a mais na sua vida? Eu sei quem pode. O Senhor, que é o dono da imortalidade. Nós não temos esse poder, esta capacidade. Estamos aí contando com uma coisa ou outra, com um pouco mais de saúde, com uma alimentação balanceada, com sessão de exercício, com vida regrada, com dormir mais cedo, etc, etc. Mas uns poucos dias talvez vão ser influenciados diante de uma eternidade que está nos preparando, o Senhor, porque Ele possui imortalidade. Mas a Bíblia diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo de que Ele está usufruindo já neste momento está preparado para você e eu estarmos juntos naquele dia, porque Ele há de nos revestir de imortalidade. Não é o que Paulo escreve na sua carta mais adiante, lá para os Tessalonicenses, ou Coríntios, isso aí é Coríntios, enfim, ele diz, olha, ao ressoar da trombeta,
Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. E a Bíblia diz que eles serão revestidos de imortalidade. Nós que estivermos vivos seremos revestidos de imortalidade, seremos transformados todos, é o ensinamento dele. Nós, para irmos para aquele lugar, vamos passar por uma nova transformação. Tem gente que vai usando produtos e etc, né? Então, tantas coisas são apresentadas como a solução, e é uma maquininha nova de fazer exercício, e é um creme, e é uma cirurgia, e é um tratamento de um tipo, e não adianta quase que nada. Muda um pouquinho, uma ruguinha ou outra, mas sabe uma coisa? Deus tem um lugar onde nunca mais você vai saber o que é envelhecimento, onde nunca mais você vai saber o que é sofrimento. A Bíblia diz que toda lágrima dos olhos Ele há de enxugar naquele dia. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que a Bíblia acrescenta são chamados segundo o seu propósito. Nós queremos viver o propósito de Deus em nós, então Ele é para nós único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, bendito, e é o que nos traz imortalidade. Obrigado, Senhor, por esta imortalidade, graças a Deus. Finalmente, Paulo escreve à igreja em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Como a mentira tem voltado a estar em evidência nos nossos dias. E como ela está sendo descoberta. E como ela está trazendo falta de credibilidade às instituições, às pessoas, aos poderes instituídos por causa da mentira. E o diabo, que é o pai da mentira, está se divertindo com isso tudo. Mas o Senhor da verdade, aquele que não muda, aquele que é a própria verdade, não é aquele que enunciou a verdade, que é a própria verdade, diz: não mintais uns aos outros. Não deve fazer parte do nosso linguajar esse negócio de ficar confundindo, trazendo informações equivocadas ou dúbias, enfim, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem, já não faz mais parte da nossa vida aquilo que nós éramos. Precisamos diferenciar na prática quem nós éramos antes e quem nós somos hoje, como nós agíamos no passado e como nós agimos hoje, qual era a nossa tendência lá e qual é o nosso desejo, o nosso esforço, a nossa tendência hoje, o que nós preferíamos lá atrás e o que nós preferimos hoje. Não nos esqueçamos de quem nós somos. Então ele diz: não mintais, porque o velho homem já foi despido, você já tirou a roupagem de velho homem com os seus feitos, mas ele diz: vos revestistes de novo homem. Jesus é para nós a novidade de vida. A Bíblia diz que quando nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Quando faz referência, menção ao batismo, ela diz que nós vivemos em novidade de vida. Também diz a carta aos Coríntios, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia! Você é alguém que se renova cada manhã, cada dia, assim como a misericórdia de Deus se renova, você é renovado pela presença dEle, aleluia. O homem que se refaz, como diz, nos revestimos de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. O Senhor é quem traz conhecimento. O Senhor é quem nos torna capazes de discernir: isso é aceitável, isso não é, isso aqui é bom, isto é ruim, isto é verdade, isto é falso, isto é o que traz vida e isso é o que traz morte, isso é o que leva para um encontro com Deus e isto é o que afasta de Deus. Nele nós recebemos conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, vos libertará.
faltará. Não é a verdade de um partido ou de outro, de um político ou de outro, de um escritor ou outro, é a verdade de Jesus, aquela a quem a Bíblia se refere e a ninguém mais. Portanto, vocês que ficam usando esta palavra, deixem de usar, porque o único que se auto-intitulou de a verdade e que pode reivindicar este título é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o único Senhor. Ele é o homem que, entrando em nós, nos refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, e eu vou dizer, e essas divisões outras, que a legislação fica dividindo aqui e acolá, como se houvesse diferença entre um e outro, por causa de classe social, por causa de cor da pele, por causa de local onde mora, por causa de graduação, como se fizesse alguma diferença. Todos nós estamos debaixo da mesma lei, e todos nós somos resgatados de lá, pelo mesmo Senhor Jesus, se permitirmos que Ele faça isso. Não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. O que há é diferença de situações. Nós estamos juntos, estamos enfrentando as mesmas coisas. Um tem uma situação melhor. Foi muito fácil para alguns lá no início da pandemia dizer, fica em casa, porque estavam abastados, o celeiro cheio, a conta gorda. E aqueles que dependiam do seu emprego disseram, mas o que eu faço? Para onde eu vou? Mas tanto aquele quanto este precisaram neste tempo todo e continuam precisando reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é mais Senhor do rico do que dos pobres, e nem o contrário, mais Senhor dos pobres e dos ricos, mas a Bíblia diz que Ele vindo, o pobre passou a ouvir a verdade também. Essa é que é a verdade. Para os pobres passou a ser pregado o reino, diz a palavra de Deus. É para todos nós que nos sentimos pobres diante da riqueza que o nosso Deus é para todo aquele que o recebe. Graças a Deus, não há diferença. Pode haver muitos zeros a mais na conta bancária, muita diferença na conta bancária, mas diante de Deus, diante da imortalidade dEle, diante da eternidade para a qual Ele há de nos levar, isso tudo é zero, não vale nada diante dEle. Não há diferença, meu amado. Não fique pensando que você é desprezado por Deus, que você foi abandonado, que você foi deixado, que Ele ama menos você do que o outro. Nós estamos diante de Deus na mesma situação. Qualquer um de nós deve reconhecer a Jesus como Senhor e permitir que o homem inteiro se refaça pelo conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, porque não há diferença entre homem e homem, entre ser humano e ser humano, graças a Deus. Glória a Deus. E aí vem a expressão com a qual eu intitulei esta mensagem. Porém, Cristo é tudo em todos. Ele é o único que pode fazer tudo, para todos, em qualquer situação. Alguns acham, mas a minha situação é mais difícil, o meu problema é maior, eu estou com uma dificuldade muito grande, não há como, não há nada. Eu vou dizer para você, você tem razão, humanamente falando, a sua situação é péssima. Mas diante de Deus, do Deus para quem não há impossíveis, a situação de todos nós é a mesma. Porque o Senhor, que quando diz lá que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho ao mundo, Ele estava dizendo, no tempo em que, indo para o mundo, vindo para cá, o maior número de pessoas poderia ser salvo. Você entende isso? Se Jesus viesse um dia depois, ou um dia antes do que Ele veio, se a morte dele ocorresse um dia depois ou um dia antes, se os discípulos tivessem demorado um pouquinho mais ou um pouquinho menos, isso afetaria o número de pessoas salvas. Estamos aí vivendo uma época em que todo mundo solta estatística. E quanta estatística manipulada tem por aí, vocês viram quantos números foram apresentados, aí dizem, mas o número não é esse, o número é outro. Quantas coisas estão sendo apresentadas, outros dizem, olha, aconteceu isso com tantas pessoas, e você tem como confirmar? Tem como verificar? Não tem, não há como verificar a veracidade dessas informações. No entanto, a Bíblia diz que Jesus é
tudo em todos. Ele é quem faz a diferença na vida de todos nós. Então, se alguns estão vivendo dependentes de estatísticas, se alguns estão esperando que a estatística vá mudar alguma coisa, eu vou dizer, você está fazendo da estatística o seu Deus. Eu quero dizer que o único que você deve depender é o Senhor Jesus, aquele que está sentado à destra de Deus Pai, de onde Ele há de vir para julgar vivos e mortos. Aleluia, glória a Deus. Cristo é tudo em todos. Do que você necessita hoje? O que é o tudo você necessita? Está ainda naquelas coisas rudimentares, Senhor, eu estou precisando aqui de comida em casa, coisa assim. A Bíblia diz que nós devemos agradecer ao pão nosso de cada dia. Ele faz isso. Mas quando a Bíblia diz que Ele é tudo em todos, Ele não veio só para dar para você comida, saúde, salário, emprego, residência, enfim, e talvez uns dias a mais de vida. Ele veio porque Ele é o dono da imortalidade. Ele veio porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele veio porque não há variação nele. Ele veio porque Ele é a própria verdade. Ele veio para que você e eu fôssemos resgatados de debaixo da lei, para podermos olhar para o alto e dizer, Senhor, graças a Deus, porque hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Que você que está nos assistindo, faça uma decisão, faça uma entrega sincera, lá no seu coração, faça uma oração dizendo, Senhor, a partir de hoje eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Eu creio sim no meu coração que toda a Tua palavra é verdade, que tudo isso que ela diz que aconteceu é verdade. Eu quero, Senhor, viver diante de Ti, eu quero andar contigo todos os dias até a volta de Jesus. E o Senhor há de responder, entrando e transformando e escrevendo o seu nome naquele livro chamado de Livro da Vida. Graças a Deus. Vamos colocar de pé e vamos encerrar nosso culto. Estamos aproximando o horário do final e precisamos fechar. Então que Deus abençoe a cada um que esteve aqui, mas ore aí onde você está. Peça ao Senhor que isso e tudo, essa verdade toda que foi apresentada, que a sua palavra apresenta, seja a sua realidade diária, que você descubra a cada momento, em cada instante, quem é o Senhor para todo aquele que nele crê. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela não volta vazia. Obrigado porque Tu és tudo em todos. E Tu és tudo para nós. Senhor, não temos nenhum outro bem de valor. Não temos nada que possa se comparar àquilo que o Senhor fez por nós, ao pagar o preço pela nossa culpa, ao ir para aquela cruz no nosso lugar. Te louvamos, Senhor, porque Tu foste o primeiro e nós haveremos de Te seguir. Te louvamos porque Tu has de voltar para nos buscar. Te louvamos porque hoje o Senhor nos anima e nos faz seguir em frente, porque Tu és tudo para todos nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém.